Bora falar de Corinthians, que também está aí no mercado, tentando novidades, tentando ficar com o Yuri Alberto. E o nosso Edu Afonso chega ao Sport Center com essa movimentação do Corinthians, Edu. Bem-vindo mais uma vez, um beijo para você, amigo. Da casa antiga, inclusive, né? Tudo bem, Gláucia, Renato aqui, o nosso, meu, seu, nosso Pacaembu, ainda em reforma, mas que certamente, assim que estiver pronto, vai abrigar muitos e muitos jogos, não só do Corinthians, dos grandes times do futebol paulista. Eu particularmente amo o Pacaembu, sempre gostei muito de trabalhar aqui. Vamos falar do Corinthians, Gláucia, vamos lá, porque assim, final de temporada, a gente imagina, essa semana do Natal, a do Ano Novo, o assunto é morno, não tem nada acontecendo. No Corinthians, muito pelo contrário, não tem muita coisa, mas o que tem acontecendo é grande, porque envolve três grandes jogadores, de carreiras na Europa. Felipe Coutinho, Yuri Alberto e Maicon, e cada um com uma situação diferente da outra. Bem, você perguntou do Yuri, eu vou começar por ele então, né? Yuri Alberto, representantes do Zenit estão aqui no Brasil em reuniões com Duílio Monteiro Alves, sua diretoria, com o staff do Yuri Alberto, para tentar solucionar um problema que não é nem emergencial, porque o empréstimo do Yuri vai até a metade do ano que vem, julho de 2023. Mas se puder resolver agora, deixar um acerto já encaminhado, melhor ainda. O que pesa contra o Corinthians? Grana. Como para contratar qualquer jogador da Europa, para qualquer time brasileiro, talvez a exceção Palmeiras e Flamengo, o assunto financeiro é aquele que pesa contrariamente. O Zenit pagou 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto ao Internacional e quer recuperar o dinheiro. Bem, o que tem o Corinthians a favor nessa mesa de negociações? Principal de tudo, a vontade do atleta em permanecer no Corinthians, no Brasil. A identificação do Yuri Alberto com o Corinthians, com a torcida, foi muito grande, principalmente no segundo semestre, na parte final da temporada. Gols importantes, partidas importantes, nome gritado nas arquibancadas, e o jogador se sentiu em casa. E essa vontade dele de permanecer ajuda muito, não resolve, mas ajuda. Outro ponto favorável, o Corinthians tem 2 jogadores emprestados ao Zenit. E aí, se o Zenit quiser permanecer com o goleiro Ivan e com o atacante Gustavo Mantuan, esse valor inicial alto ele pode cair um pouquinho e ajudar o Corinthians numa negociação. O mais importante para se falar é que nenhuma decisão acontece mesmo nessas reuniões agora, porque, volto a dizer, o contrato vai até a metade do ano que vem por empréstimo. Outro jogador que está numa situação parecida, só que mais emergencial, é o Maicon. O contrato dele de empréstimo do Shakhtar para o Corinthians termina agora dia 31 de dezembro, na semana que vem, no último dia do ano. E aí é necessário ter uma agilidade para resolver um reempréstimo. Afinal de contas, o Fernando Lázaro, que está trabalhando com o atleta na pré-temporada, conta com o Maicon para a próxima temporada, para o ano de 2023. Aliás, a tabela do Paulistão desmembrada saiu agora há pouco. O Corinthians joga domingo, dia 15, 16 horas, contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Então essa é uma situação que precisa de uma resolução mais rápida. E o terceiro nome, esse é gigante, é o Felipe Coutinho. A gente falou aqui ontem sobre isso. O Corinthians está monitorando a situação. O Kia, que é o empresário do Felipe Coutinho, Kia, que já passou como dirigente do Corinthians há muitos anos, vê com bons olhos essa possibilidade, mas claro, tudo vai depender da movimentação do mercado europeu. No Aston Villa ele não deve permanecer, não está bem. Se aparecerem clubes europeus que paguem próximo ao salário que ele ganha lá, e é muito alto para o futebol brasileiro, o Corinthians talvez não consiga realizar o sonho. Mas se ele não tiver nenhuma grande proposta, e se contar a vontade do atleta de voltar ao futebol brasileiro, baixando muito seus ganhos mensais, o Corinthians estaria disposto e muito a negociar, a conversar com seus representantes e com os dirigentes do Aston Villa. Para fechar essa participação, Gláucia e Renato, o Piton está de saída, o Cícero mesmo adiantou, né, indo para o Vasco da Gama, 60% dos direitos por 3 milhões de euros. E o Matheus Bidu está chegando, o jogador pertence ao Guarani, defendeu o Cruzeiro, é o substituto do Piton na lateral esquerda, vai travar aí uma briga sadia na próxima temporada com o Fábio Santos pela posição no time titular. É isso, Gláucia, Renato. Valeu, Edu. Beijão pra você. Boa sequência de trabalho aí com essas novidades do Corinthians. Eu acho que com isso tem que ir por partes, literalmente. Acho que a correria tem que ser no Maicon agora. Porque é um jogador que dá uma característica pro meio de campo importante. É um jogador que fisicamente bem, a gente sabe que tem uma capacidade de dar intensidade no jogo,
de construir, de desarmar, enfim, o Corinthians tem que focar muito nisso. Agora, a questão do Yuri, eu sempre pontuei muito que a seleção, que a diretoria está fazendo o papel dela de falar que está tentando, mas eu particularmente acho muito pouco provável que você fique um jogador de 20 milhões de euros. De um clube que está com um problema financeiro, de que está tentando, e o Duílio mesmo falou que essa é uma temporada de enxugar um pouco mais. A mesma coisa vale para o Coutinho, para um setor que o Corinthians já tem muita gente. Enfim, eu acho que o Corinthians tem que ir aí nas questões mais importantes, que é o Maicon. E assim, permanecer com o Yuri seria uma coisa enorme. Eu acho que depois do Maicon é o Yuri, o Coutinho eu já acho que... A gente já falou aqui algumas vezes, eu tenho meu pé atrás com algumas questões, e assim, é um jogador que de um setor que o Corinthians já tem muita gente com mais 30 inclusive, então acho que o Corinthians devia focar em outros perfis no mercado, em outras posições. Últimas informações do Corinthians, que segue de olho em Felipe Coutinho. Eduardo Afonso. Amigos do Sport Center, o mercado do Corinthians neste final de 2022 não está tão agitado assim como o torcedor imaginava, mas também não está parado. Fernando Lázaro chegou, será o novo treinador. Chegou Romero, ou voltou Romero, o ídolo da torcida corintiana, segundo maior artilheiro da Arena Neoquímica. E tem alguns negócios que estão em andamento. Complicados, é verdade. Bem, vamos ao sonho, né? Felipe Coutinho, brasileiro do Aston Villa, 30 anos. É uma resolução que só vai acontecer provavelmente no começo do próximo ano. E há uma explicação. O Corinthians tem que aguardar a reabertura da janela dia 10. Até lá, o mercado europeu pode se movimentar atrás do atleta da equipe inglesa e complicar a situação do Corinthians. Por isso, todo este processo está sendo monitorado. Se por acaso Felipe Coutinho não tiver nenhuma possibilidade de saída para outra equipe do velho continente, o Corinthians pode tratar diretamente com o staff do atleta e acertar a sua vinda por empréstimo. Realidade mesmo é a chegada do Matheus Bidu, finalmente terminou a novela. O Corinthians está contratando 20% dos direitos do atleta por 2 temporadas, mas se ele cumprir algumas metas durante 2023, o Corinthians terá no final do ano a obrigação de adquirir outra fatia dos direitos do jogador. Com a chegada de Matheus Bidu, Piton está indo para o Vasco da Gama 60% dos direitos por 3 milhões de euros. Já as situações dos emprestados é a seguinte: Maicon preocupa. O contrato termina agora, 31 de dezembro. O Corinthians conversa com o Shakhtar na tentativa de estender este empréstimo para 2023. Já Yuri Alberto não preocupa tanto porque o contrato de empréstimo vai até a metade do ano que vem. E o Corinthians tem pelo menos um trunfo na mão. 2 jogadores que estão emprestados ao Zenit e que podem ajudar bastante na contratação em definitivo do atacante: Ivan e Mantuan. Eduardo Afonso para os canais ESPN. Boa, Xará, muito obrigado. Boletim com informações interessantes, mas me parece que o corintiano se liga mais no final ali, né? Yuri Alberto. Maicon e Yuri Alberto. E o Felipe Coutinho foi um passo de espera. Na história do Felipe Coutinho é melhor a gente aguardar, né? A gente comentou ontem aqui, é uma situação um pouco diferente em relação ao que é o dia a dia, um negócio que, para se concretizar, precisa de algumas circunstâncias. E a questão técnica, o momento de forma do Felipe Coutinho, aquilo que ele pretende, tudo isso nós vamos poder discutir melhor se de fato as coisas esquentarem e o Corinthians estiver realmente trabalhando na contratação desse jogador. Agora, em relação ao que você me perguntou, Maicon e Yuri Alberto são os 2 jogadores do elenco do Corinthians, esses que foram contratados por oportunidade, por causa do conflito na Ucrânia, que evidentemente o clube deveria fazer o que estiver ao alcance dele para manter, seja uma prorrogação dos vínculos atuais, no caso do Yuri Alberto se falou até numa contratação em definitivo, o que evidentemente não é fácil, pensando na quantidade de dinheiro que o Zenit pagou investindo no futuro do Yuri Alberto, e agora para dispensá-lo ou para entender que ele pode jogar em outro lugar, não vão facilitar. É mais do que ter o Mantuan e o Ivan, né? Não vão facilitar para quem quer que seja, né? Acho que a vontade dos jogadores sempre ajuda, principalmente no caso desses que estão trabalhando, estão vinculados a times ucranianos.
aquilo que eles dizem, aquilo que eles pretendem, a corda que eles podem puxar para um lado ou para o outro, sempre acaba fazendo a diferença, mas ao final das contas é uma questão financeira e é uma conta difícil de fechar, especialmente para um... Uai, seu app de vídeos curtos.